Fala galera, beleza? Paladino Monge aqui na área. Como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vim falar aí sobre o jogo Abstratos. O jogo foi lançado no ano passado e que são dos designers aí. Eu vou ter que fazer uma colinha aqui, tá bom? Thelma Lobel, Albert Bertinelli e também do Alberto do Vivier, que foi lançado pela Ludens Spirits. O Abstratos é um jogo de 1 a 4 jogadores, sendo que você pode expandir até 6 jogadores, claro, com a expansão. E as partidas demoram em torno de 20 minutos se você jogar as 4 rodadas. O que eu vou fazer aqui agora, gente, é fazer um breve overview e depois passar os pontos que eu acho importante para avaliação e vocês verificarem se esse jogo vale a pena ter na sua coleção ou não. O Abstratos, ele é jogado em 4 rodadas e cada jogador vai ter um kit ali com alguns itens para tentar criar formas das palavras que eles vão recebendo ali na sua frente. Eles vão ter um tempo real para fazer isso, é em torno de 2 minutos e 30, um pouquinho menos, utilizando tudo que tem nesse kit para que as pessoas possam olhar e ver, aquilo que ele está criando quer dizer que é um carro, é um museu? Sim, essas palavras estão nessas cartinhas e essas cartas têm níveis de abstração, que pode ser do fácil ao muito difícil. Lá no muito difícil, você vai ter que criar formas para tentar mostrar a escuridão ou a leveza. Então você vê que realmente o jogo começa a levar um pouco aí do seu nome, Abstratos. Bom, depois disso, então, vai ter uma votação que os jogadores vão tentar adivinhar quais que são as formas que correspondem às palavras. E para cada acerto que o jogador consiga fazer, ele ganha um ponto. E aqui tem um detalhe bem legal, porque se ele conseguir acertar as formas de todos os jogadores, ele dobra a sua pontuação. Então se você estiver jogando 4 jogadores ali, e aí você, em vez de ganhar 3 pontos, você ganharia 6 pontos. E o contrário também é verdadeiro, pessoal, porque você só não ganha pontos se você acertar a forma do amiguinho, mas se o amiguinho também acertar a sua forma. Então, a cada jogador que acerta a sua forma, você ganha também um ponto. E da mesma forma, você pode dobrar. Se todo mundo ali acertar a sua forma, você dobra. Então, nesse exemplo de 4 jogadores, em vez de ganhar 3 pontos, ganharia 6 pontos. Depois que todos votam, é feita essa contabilização e aí nós vamos para uma segunda rodada. E essas rodadas podem ser com o mesmo nível de carta ou você vai subindo. Ao final da 4ª rodada, quem tiver mais pontuação ganha. Gente, isso aí foi um overview muito simples, eu nem expliquei quase nenhuma regra, mas praticamente 80% aí já foi explicado. É um jogo com regras bastante fáceis de pegar e que, caramba, gera uma comoção na mesa muito legal. Mas eu tô me antecipando aqui das minhas considerações finais. Vamos aqui falar sobre os pontos que eu acho importante, começando pelo tema. E, gente, pode ser até paradoxal, mas o Abstratos é hiper temático e hiper imersivo. O nome que traz ao jogo e o que ele te apresenta realmente está muito condicionado ao tema e à imersão de abstração. Olha que legal, a gente geralmente vem aqui e fala que um jogo é abstrato, não tem tanto tema, e aí vem um jogo que traz a abstração como tema do jogo e deixa o jogo hiper temático, porque é isso que você vai fazer. A cada rodada você vai ter que abstrair palavras para fazer com que essas palavras sejam colocadas no mundo físico através do seu kit ali de peças. Cara, tem palavras que são fáceis de você fazer isso, como carro, batida, museu, parque. Agora tenta fazer isso com peso, tenta fazer isso com leveza, escuridão, infinito, amor. Então assim, é muito complicado e aí você tem que realmente entrar numa subjetividade muito grande e tentar ao máximo fazer com que as pessoas acertem o que você está fazendo para você ganhar pontos. E por causa disso, o jogo ele traz o jogador muito forte para dentro daquela rodada ou rodadas. Porque você acaba colocando a mão na massa e começa realmente a trabalhar ali, pensar de uma forma que você consiga pegar aquela palavra e trazer para o mundo físico. E aqui é que fica realmente a questão do tema e a questão da imersão. O jogo é muito temático, muito imersivo, nesse paradoxo aí dele não ter realmente, vamos dizer assim, um tema, né, propriamente dito. Afinal, o jogo do tema Abstratos é a abstração e isso está em todos os momentos do jogo. Agora eu quero falar sobre as mecânicas e a sua jogabilidade, né, a dinâmica que ele funciona. Olha, as principais mecânicas que nós temos, pelo menos ao meu ver, seria essa seleção de peças e para você criar a sua forma e a votação. Então essas são as duas principais mecânicas, elas são muito interligadas. A votação, ela é numa segunda fase do jogo e ela depende muito dessa primeira, de você escolher as formas e criar essas formas.
E não somente para você, mas acaba que essa mecânica traz com que cada jogador dependa do outro jogador para que assim possa pontuar bem. Porque você está pensando em fazer o melhor possível para que os outros jogadores acertem. E você confia que eles estejam fazendo isso também. Porque na hora da votação, você vai ter que adivinhar ali realmente o que cada jogador fez. A dinâmica do jogo é muito legal, não há nenhum tipo de AP, porque o jogo ele utiliza-se do tempo real. Existe uma ampulheta ali, como eu já falei aqui, são mais ou menos 2 minutos e 30, que os jogadores terão para fazer ali a sua forma, através da palavra que ele pegou, que fica escondida ali. Então todo mundo viu a palavra, começa. Você tem no máximo 2 minutos e 30. Por mais que uma pessoa termine mais rápido, ela vai esperar no máximo 2 minutos e 30 ali. E depois nós vamos para a votação. Se na votação estiver demorando um pouco mais, você pode até colocar novamente aí esse tempo real, fazendo com que cada rodada demore em torno de 5 minutos, fazendo com que cada partida com 4 rodadas seja feita em 20 minutos. E nem preciso dizer o quanto que o jogo flui bem na mesa, porque todo mundo joga ao mesmo tempo, claro, no seu mundinho, naqueles 2 minutinhos ali criando a forma, e depois, de certa forma, todo mundo se junta numa grande interação na votação. Então o jogo ele é muito dinâmico e você nem vê o tempo passar quando você está jogando. Olha, não se engane que você vai pensar de repente, só está acabando ali o tempo, você, caraca, não fiz foi nada. Isso acontece bastante em Abstratos. Vou falar sobre o público-alvo. Gente, o Abstratos ele é para todos os tipos de público. Para novos jogadores, jogadores iniciantes, heavy gamers também, porque você tem vários níveis de dificuldade. Para heavy gamers que gostam de um grande desafio, você pode começar só com palavras dificílimas, e aí vai realmente forçar você a pensar muito como você vai fazer. Então, ele atende qualquer tipo de público, mas eu preciso fazer um grande parêntese aqui. Ele tem essa questão dessa mecânica de você criar algo, ainda utilizando a abstração. Se você não gosta de jogos nesse estilo, você não gosta dessa questão de pegar na massa, ver uma palavra, tentar construir, tem jogos aí que fazem com que você desenhe. Se você não gosta desse estilo de jogo, provavelmente você não vai gostar do Abstratos, porque o Abstratos ele traz isso para o jogo. Isso é a essência do jogo, você criar, pôr a mão na massa. Então, aqueles jogadores que não gostam desse estilo de jogo, desse tipo de mecânica também, então provavelmente não vão gostar de Abstratos. Mas se você é indiferente e se você gosta, vai por mim, Abstratos com certeza vai atender a você e ao seu grupo de jogo. Agora sobre o fator sorte. Gente, para não falar que não tem fator sorte no jogo, existe o fator sorte do sorteio das cartas. Realmente lá no começo, no primeiro nível, pode ser que você pegue alguma cartinha que seja um pouco mais difícil que a do amiguinho. Mas o próprio jogo acaba fazendo com que isso seja mitigado. Porque as palavras que tem lá não é que são parecidas, mas quando você coloca, parece que o jogo chegou e falou o seguinte, ó, é tudo palavra parecida. E não é, porque acaba que você cria pensando na sua palavra e quando você vai ver, você faz, por exemplo, um carro todo bonitão que está parecendo ali com o parque que o cara colocou, porque ele criou o parque daquela forma. E aí acaba que as palavras se confundem, deixando o jogo bem desafiador. Mas existe sim essa sorte, alguns jogadores no começo podem realmente pegar palavras mais fáceis e assim pontuar mais. Só que nos níveis mais altos, aí meu amigo, essa sorte vai ser ruim para todo mundo, vamos dizer assim. Porque as palavras vão começando a ter abstrações muito grandes. Eu já repeti várias vezes aqui, como é que você vai montar fisicamente a escuridão? Com pedaços de madeira. Então assim, é bem difícil, mas é o que traz realmente o jogo ao tema novamente aqui, na questão de abstrato, tá bom? Então existe sim essa sorte no jogo, mas eu diria que é um pontinho de 10, vamos dizer assim. Porque você poderia até falar que não tem fator sorte nenhum, porque o jogo em si depende muito da sua qualidade e sua criatividade para criar suas formas. E a rejogabilidade do jogo, Paladino Monge? Gente, é estúpida. 2 pontos aqui para ser tão estúpida que eu tô falando aqui. Primeiro que vem muitas cartas de todos os níveis. Então assim, você vai jogar muitas partidas, muitas mesmo, que não vai se repetir. E tem um outro detalhe. Gente, você não precisa jogar somente com essas cartas que estão aí. Você pode simplesmente criar palavras novas. Então a rejogabilidade desse jogo beira ao infinito. A sua variabilidade é que vai ficar sempre aquela questão de você criar formas na abstração.
E aí cai naquela questão de você é criativo ou você não é criativo? Porque se você for criativo, você vai jogar 100 vezes o abstrato e não vai achar que o jogo está se repetindo. Agora, se você não é tão criativo ou prefere outros tipos de jogos em que há um planejamento, como por exemplo os jogos Euro, pode ser que depois de umas 5, 6 partidas você ache que o jogo fique se repetindo. Então fica aí essa questão desse detalhe da rejogabilidade, porque você sempre vai ter uma palavra, vai ter que criar. Agora essas palavras elas mudam completamente. Gente, isso aí foram os pontos que eu acho interessante para passar para vocês olharem e falar assim, caramba, vale a pena ter esse jogo na coleção ou não? E a partir desses pontos aqui eu vou dar as minhas considerações, o que eu acho do jogo, né? E o que eu vou falar para você é que eu amei o Abstratos. Ele foi um jogo de 2018 que talvez mais me surpreendeu. Eu vi ele lá no Diversão Offline do Rio de Janeiro, tava sempre lotado, eu olhava e falava, caraca, né? Jogo bonitinho, mas eu quero jogar o Newton, eu quero jogar aquele outro jogo. Então não dei muita bola. E aí o pessoal da Ludus Spirit lá, o Eric, mandou pra gente avaliar. Eu peguei o jogo, li as regras e eu falei, parece ser divertidinho. Quando eu coloquei na mesa, gente, foi um boom na minha cabeça. Sensacional o jogo! Como ele te pega e te prende. Você joga várias partidas sem você perceber. Na verdade, uma partida de abstratos, você já joga 4 partidas, né? Porque são palavras diferentes e você vai exercitando essa criatividade, que é muito legal. Eu adorei. A mesa fica muito divertida, porque você fica olhando, o que você criou aí, cara? Não tem nada a ver com o que você fez. E aí você também depois chega, cara, como é que eu vou criar isso? Então, é uma imersão tão grande que faz com que seja uma experiência única e bem divertida. Eu posso só falar, parabéns aos designers que conseguiram criar isso. Ficou sensacional. E eles colocaram um pequeno detalhe que faz toda a diferença, que é você pontuar acertando e pontuar quando acertam. Porque você precisa realmente olhar a forma dos amiguinhos e tentar ter uma subjetividade para acertar o que eles quiseram fazer, e você, no seu momento ali de criação, tentar ao máximo se aproximar da palavra que você precisa criar. E isso é bem legal mesmo. E um outro detalhe que eu acho muito legal desse jogo é que, cara, como ele pode auxiliar não somente crianças, mas a todas as pessoas nessa questão de criatividade. Porque como você precisa ali realmente começar a olhar uma palavra e ver como é que você vai criar, você começa a exercitar isso. E criatividade é um exercício. Claro que tem pessoas que têm maior facilidade, mas mesmo aquelas que não têm uma facilidade, deem uma chance. Você vai ver que depois de umas 2, 3 partidas, você vai começar a ter algumas ideias mirabolantes e que vai ser certa a resposta lá na hora que o pessoal vai chegar na votação e vai, caramba, acertaram tudo porque eu tive essa ideia. Então eu achei isso sensacional. Para crianças mais ainda, né, porque faz com que a experiência lúdica dela, essa parte de criatividade cresça cada vez mais. E eu digo, não se espantem quando você jogar com crianças e tomarem uma surra, porque, meu Deus do céu, como aqueles meninos conseguem olhar uma forma e chegar no consenso de que aquilo, por exemplo, é um poste e não tem nada a ver com um poste. Para não falar que o jogo não tem nenhum ponto negativo, eu poderia dizer ali que a quantidade de jogadores é que seria o seu ponto negativo. Como ele é um jogo de tempo real, você poderia colocar com vários jogadores ao mesmo tempo. Para você jogar com 6, você precisa comprar uma expansão, mas você só fica só até 6. Não tem como você pegar e jogar com mais jogadores, porque você precisa de um kit. Para você, por exemplo, jogar com 12 jogadores, você precisaria de 2 jogos abstratos e também 2 expansões. Mas, gente, vocês jogariam com 12 pessoas, o tempo de partida seria praticamente o mesmo. Ainda mais se você colocar a questão da votação com tempo real, porque aí as partidas ali, as rodadas, vão ficar em torno de 5, 6 minutos. E aí, uma partida com 12 vai ser ao mesmo tempo partida com 5 e com 6. Uma pena, né, que não tenha mais jogadores, pelo menos na caixa base, vir já com 6, porque ele é um jogo festivo. E para um jogo festivo, 4 jogadores é muito pouco. Acaba que você chega numa mesa, tem uma família ali reunida, tem 8 pessoas, aí você joga primeiro com 4 para depois jogar com as outras 4, sendo que você poderia sim trabalhar de uma outra forma. Claro que existem algumas variantes que podem ser criadas, como trabalho em equipe, você junta todo mundo e coloca de 2 em 2, que também é bem legal, e o Abstratos te dá
essa possibilidade. Então, gente, eu gostei muito do jogo. Pra mim, eu acho que é um jogo essencial na sua coleção. Não importa se você tenha Dixit, eu não vou falar do Dixit aqui, porque eu vou trazer um Vou de Qual jogo entre esses dois jogos, e aí lá eu vou falar o que eu acho desses dois jogos aí, mas ele cabe muito na sua coleção e vale muito a pena você ter. E aqui o Abstratos, ele vai receber o selo Ouro da BGG2, o selo de excelência. É um jogo excelente, os designs estão de parabéns, assim como a Ludens Spirits, em ter trago um jogo com uma qualidade excepcional nos seus componentes. Galera, se vocês ficaram até aqui, muito obrigado, compartilha, se inscreve, siga a gente lá no Facebook, Ludopedia e também no Instagram, beleza? Fico por aqui, um beijo do Paladino e até a próxima. Fui!